Ok? Olá, muito bom dia. Gratidão sempre ao Criador por ter a oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho de educação junto ao mercado. Essa é a live de número 53, né? Quero dar bom dia a você, cliente, seja pessoa física ou jurídica, seja você gestor de pessoas e benefícios, e a todos os profissionais que militam nesse segmento, né? Esta é uma live para toda a sociedade brasileira, né? Por favor, participe, pergunte, faça comentários, porque dentro do nosso propósito, que é educação, aliado com o propósito da Anubis, que é ser agente de transformação, nós temos hoje uma visita muitíssimo especial, um profissional com mais de 20 anos de experiência no segmento, e com certeza vai trazer para a gente contribuições muito grandes, né? E nós escolhemos o tema Planos Individuais de Saúde, o cenário, sua dificuldade e suas oportunidades, né? Jorge Oliveira é diretor da Promédica há 20 anos, como citei, graduado em Ciências Contábeis, com pós-análise de sistema e uma grande experiência em auditoria. Acho que é por isso que ele veio parar no segmento, viu? Né? E também como professor da UFLA durante muitos anos. Ok, gente? Tá? Jorge, dá um bom dia aí para a turma, para começar a conversar com você, explorar os seus conhecimentos para o mercado. Bom dia a todos. É um prazer grande estar aqui com o Gelásio, um grande parceiro da Promédica, né, de todo o sistema de seguros, né, e planos de saúde. Alguém que procura desenvolver um trabalho com bastante seriedade, né, e é desse tipo de agente que nós precisamos no mercado. É um prazer grande estar aqui com vocês e no que eu puder contribuir de alguma forma para, vamos dizer assim, para melhorar o conhecimento de uma forma geral do nosso segmento. Bom, eu vou fugir um pouquinho aqui. Que a gente entra nesse segmento e vira essa cachaça? Por que esse negócio, né, entra nas nossas entranhas e não quer sair mais, não é, velho? Com certeza. É um segmento que eu costumo dizer que de monotonia a gente não morre. Não, não morre não. Bom, gente, esse tema, plano individual, tá? Eu até fiquei, acho que nunca escrevi uma contextualização tão longa, né? Porque eu fiquei aqui, sabe, um tema importante, muito sensível a cada um, porque ele é sensível ao bolso, com regras que deixam o mercado pouco confortável, com desconfiança de todos os atores. Olha que o Jorge acabou de citar aí, né, quando citou Gelásio como ator corretor, né? E os outros atores, que é a ANS, que é o judiciário, que são os prestadores, que são as operadoras, todos desconfiam de todos, né? E todos precisam assumir a sua responsabilidade diante desse cenário, né? Aí a gente tem que lembrar sempre, né, do artigo 96 da Constituição, sabe, Jorge? Que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? E eu estou com a minha pesca aqui no computador, né? E eu gosto muito da definição da Organização Mundial de Saúde, que diz que a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade, como muitos planos de saúde tratam as pessoas aí no dia a dia. Portanto, a gente tem, né, na discussão do plano individual, que é dentro da estrutura privada, né, uma confusão, né, Jorge, entre o público e o privado. Né? E aí eu começo com você, né, essa questão da saúde complementar e da saúde suplementar. Que rolo é esse, meu amigo? A Constituição estabeleceu que a operação de serviços de saúde poderia ser feita pelo setor privado, né? Então, existe um dispositivo específico na Constituição que estabelece isso. E depois veio a regulamentação, né, através da Lei 9656, houve uma lei que também criou a agência posteriormente, e a Lei 9656 procurou traçar, digamos assim, as diretrizes fundamentais desse processo, né? E como existe no segmento, você trabalha com poupança popular, né? Na verdade, se existe a contribuição da pessoa física para a compra de um produto muito importante para eles, como é o plano de saúde, existe também a regulação feita pelo Estado, essa coisa. Então, uma operadora de plano de saúde é como um banco, né? Ela não se submete a determinadas regras do mercado e, por exemplo, não se enquadraria numa lei de recuperação judicial ou falência ou coisa parecida. Ela, no caso de insolvência ou no caso de dificuldade econômico-financeira, isso é tratado como se fosse um banco. Então há um processo de direção fiscal
e chegando ao extremo da liquidação extrajudicial. Daí você entender a importância e a responsabilidade de uma operadora no mercado de saúde suplementar. Então, apesar da previsão constitucional, existe a previsão constitucional de que o setor privado trabalhe, né, no mercado de saúde, existe ainda muita confusão, né, principalmente quando você entra com ideologia. A saúde não pode ser um produto, não pode ser mercantilizada a saúde, coisa que a gente entende como bobagem ideológica, né, porque é um segmento que tem muita atuação social. Se você for ver as margens de rentabilidade das operadoras no Brasil, são muito pequenas, né, da ordem de 2% do seu faturamento, e se você considerar que nesses 2% também existe a remuneração das reservas obrigatórias, né, do mercado financeiro, então você vê que operacionalmente praticamente o lucro é zero, né, é nulo. Certo? Olha, essa firma de Jorge é fantástica, eu acho de uma transparência, né? Porque todo mundo acha que a fila do vizinho anda mais rápido, né? E esse segmento de plano de saúde, eu que fui da retaguarda e fui gestor de operador durante 10 anos, né? Fui do tempo da Previna e Promete, que era igual Bahia e Vitória, né? Sempre numa disputa de mercado muito grande. E a gente, à época, os números eram um pouco melhores, se falava em 4%, né, Jorge? Né? A gente vê que algumas operadoras aí chegam a ter mais de 10%, são operadoras que... Claro que você vai ter as com prejuízo, você vai ter as que chegam a ter esse número. Mas os números que o Jorge falou, para mim, são os números que eu mais acredito. No mercado que movimenta, minha gente, 195 bilhões, esse foi o que aconteceu no final de 2018. Significa que o Brasil, e Jorge vai explicar para a gente aí um pouco sobre essa questão da sinistralidade, né? O Brasil tem uma média de sinistralidade de 85%, minha gente. Né? Se 70% é o desejável para conseguir os 2% aí, 2, 4%, você imagine que luta diária é, né? Então a gente tem que bater palma para os profissionais que abraçam a ideia e pelo aquilo que a Promete está trazendo para o mercado da Bahia hoje, que são também alternativas nos planos individuais. Tá? Significa que é pago hoje aos prestadores do Brasil inteiro 165 bilhões. Né? E os hospitais no Brasil, minha gente, tem 93% de seus atendimentos em hospitais. Tá? E agora, né, a gente entende o quê? 47 milhões de brasileiros têm plano de saúde. Desses, 38 milhões são planos coletivos. Desses, 9 milhões que são individuais. E é deste nicho que nós vamos falar. E aí, para chegar na Bahia, né, que tem 15 milhões de habitantes, 1,5 milhão desses habitantes têm planos de saúde, ok? Entre individuais e coletivos. E é nesse nicho, né, Jorge, que a gente vai conversar, né? Então, comente um pouco dentro do processo de contextualização, né, sobre esta passagem para a rede credenciada, né, e sobre que mercado é esse, que população é essa que se tem para a gente tratar na Bahia. Veja bem, nós do estado da Bahia temos um dos menores índices de penetração da saúde suplementar no Brasil. Nós temos uma média de 20% da população brasileira que tem plano de saúde, e na Bahia, como você bem demonstrou aqui, nós temos metade, 10,43% de pessoas que têm planos de saúde. Então, nós temos aí, podemos olhar um copo meio cheio, né, ou um copo meio vazio. Exatamente. Certo? Então, temos um espaço para crescer, para atingir a média nacional, mas também há a constatação de que esse mercado não cresceu por uma questão de renda, porque para que alguém pague um plano de saúde, ele precisa ter renda. Né? E como nós sabemos, a renda média do nosso estado é muito baixa. Né? Se você vai para a região do semiárido, aí, nós temos uma parte importante da população que vive de aposentadoria rural, que vive de BPC, né, do benefício de prestação continuada, esse que tem sido tão discutido aí na questão da reforma da Previdência, porque falam em baixar esse valor para R$400 por mês. Então, essa é uma população que de plano está excluída. Né? Inicialmente, ela está excluída de ter acesso a esse produto que é muito importante para a sociedade. Então, nós temos aí uma penetração pequena
da população da Bahia na saúde suplementar. Então, e se você for olhar, como a gente tem aqui um percentual grande de planos coletivos, a gente sabe que boa parte das pessoas que têm plano de saúde são aquelas que estão no mercado de trabalho e que têm o plano de saúde como parte do conjunto de benefícios que os seus empregadores oferecem, né? Então, quando a gente olha para esse mercado, a gente vê, se a economia não cresce, então você não cresce o volume de pessoas empregadas que certamente não vão ter acesso. E os individuais, a gente hoje olha para esse mercado da seguinte forma: existe muita gente excluída e existe muita gente insatisfeita, tá certo? Com os seus produtos que tem, seja por uma questão de preço, seja por uma questão de qualidade. Então a Promédica procurou entrar no mercado com o seu conceito de que a saúde ela é um bem fundamental, tá certo? Ela não precisa custar a exorbitância que custa, tá certo? Mas tem que ser tratada com dignidade. Então, se alguém cumpre um plano de saúde, ele precisa ter o atendimento que é preconizado na legislação, na regulamentação, ele precisa ter a atenção, precisa ter a assistência. Então, a gente entra nesse mercado olhando para abraçar os que estão excluídos e que têm, evidentemente, condição de pagar, e abrigar também aqueles que estão insatisfeitos com os produtos que têm hoje. Eu vou sair rapidinho da parte técnica, vendo nas suas palavras que há uma responsabilidade social muito grande nesse projeto, Jorge? Com certeza, com certeza. Você tratar no âmago da existência de um plano de saúde, tem que existir a responsabilidade social, né? Não se pode pensar em plano de saúde. É evidente que é uma atividade que precisa ser remunerada, é uma atividade que tem risco, e o risco precisa ser remunerado, né? O acionista que investe, que arrisca, ele precisa ser remunerado, mas há um contexto social muito grande na área de saúde. A saúde, a suplementar, inclusive, é uma atividade que ela é intensiva na utilização de capital, mão de obra e tecnologia. Então, ela precisa, né, ter a remuneração adequada e precisa pensar no social, porque o que está por trás é a vida, a saúde das pessoas. Por quê? Eu quis fazer uma ponte ao contrário, né? Você falou sobre essa dificuldade de renda dentro do nosso estado, né? Você falou sobre as questões de dificuldade financeira e social. Ou seja, eu fico imaginando aqui, né, como é que você trabalhou, né, esse conjunto para chegar numa precificação possível de ser paga, né, mas que também tem uma condição de chegar e atrair esse consumidor, né? Fala um pouquinho para a gente desse conjunto aí. O preço de plano de saúde, a gente, antes de tudo, antes de ser um preço de mercado, ele é um preço técnico, né? Quem calcula preço do plano de saúde é o atuário, né? O atuário é que vem e faz todos os seus cálculos, aqueles cálculos que nem na NASA se entende, né? Mas são os cálculos que determinam qual é o custo. E, felizmente, como a Promédica, ela investiu muito em tecnologia gerencial, então nós temos dados importantes que podem ser utilizados para a precificação. Os dados fundamentais. Cada beneficiário da Promédica, a gente sabe tudo o que ele fez durante a sua permanência no plano. Da simples consulta, do simples hemograma até a internação em UTI, a gente tem o dado de tudo. Então, isso é que é utilizado para fazer essa precificação. E aí, em cima dessa precificação, você evidentemente que vai agregar fatores como risco, a margem de lucro esperada, né, os custos de comercialização, os custos de distribuição, os custos tributários. Então, tudo isso compõe esse preço que foi calculado. Gente, olha, tá? Eu sei do que é essa engenharia, né? Responsável que fui por trabalho dessa natureza no passado, né? Eu vou fazer um break rápido para lhe explicar o seguinte, gente, tá? Existem dois tipos de planos no mercado, né? É importante contextualizar isso para a gente para os nossos passos seguintes, né? Existem os planos individuais e os coletivos. E os planos coletivos se dividem em dois: em adesão
né? E os planos coletivos empresariais, né? Os planos coletivos empresariais não vamos cuidar disso agora, mas é importante, Jorge, né, que a gente explique para a sociedade a diferença entre o individual e o coletivo por adesão, que daí vem grandes questões importantes, né? E os planos individuais, eles trazem características que protegem mais você, consumidor. E gostaria que você também ajudasse a gente a fazer com que você entenda essa diferença entre... Tem alguma pergunta, Júlia? Tem. Lucimária perguntou, por que temos tão poucas opções de operadoras que oferecem planos individuais? Esse é uma dificuldade. Obrigado, que foi... Lucimária, minha sócia. Existe Seja uma... bem-vinda aí para a live. Existe uma dificuldade que foi imposta ao mercado na questão dos planos de saúde individuais. Primeiro que ele tem um arcabouço de proteção de consumidor muito maior do que o plano de saúde coletivo. Em termos de cobertura assistencial é a mesma, né? As pessoas que têm um plano coletivo ou um plano individual, elas têm direito à mesma cobertura, porque a cobertura é padronizada pela Agência Nacional de Saúde. Mas a gente tem os problemas no plano de saúde individual, ele começa com a impossibilidade de selecionar risco, né? Então, se uma pessoa de 80 anos, de 70, de 90, de 60, de 50, se ela quer entrar no plano de saúde individual, é impossível que se faça uma negativa, tá certo? Isso é lei. E isso eu digo que faz parte de um contexto de cidadania. Não se pode admitir que uma pessoa, pela sua idade, não possa ter acesso ao plano de saúde. Mas vem outras questões, como, por exemplo, o reajuste. Todo mundo sabe, eu disse anteriormente que o preço do plano de saúde é técnico. Então, o reajuste ele deveria também ser técnico, como é no segmento empresarial. No segmento empresarial, a gente senta com o empregador, que é o contratante do plano de saúde ou estipulante de uma apólice de seguro de saúde, e você vai discutir com ele as questões que estão lá postas. Olha, você teve uma incidência maior de doenças, você teve acidente de trabalho, e isso carregou o seu custo. Então, o seu custo ele vai precisar ser elevado, né? Você que opera no segmento de seguros, você sabe que determinadas categorias de automóveis, por exemplo, chega na renovação das apólices, os reajustes são bem maiores, porque houve um fator de risco maior envolvendo aquela categoria de automóvel. No caso do plano de saúde, o coletivo você negocia diretamente com quem está lhe contratando. E o individual é a agência que estipula o reajuste, tá? Existe uma crítica generalizada no mercado de que esses dados da agência eles não são transparentes. A agência diz assim, olha, o reajuste para esse ano é 10%, mas chegou como a esse número, tá certo? Dentro de uma carteira, né? Então isso afugentou as empresas de oferecerem planos, respondendo a Lucimária, né? Isso afugentou as empresas da oferta desse tipo de produto, porque entendem que o risco associado a ele muitas vezes não compensa a colocação desse tipo de produto. Isso é uma decisão empresarial de cada entidade, de cada empresa, que pode, pode entrar ou não nesse tipo de risco. Olha só, quando a gente começou a discutir o detalhe sobre o tema, né? E aí, nas trocas de mensagens, né? Quando eu sugeri que a gente discutisse, né? O cenário que já traçamos aqui para vocês, né? As dificuldades e as oportunidades. Tá? E essa é uma das dificuldades, né? Porque o plano individual, você faz a primeira precificação, com todas as contas que o mágico atuarial teve que fazer. Você tem o Código de Defesa do Consumidor, que fez com que os planos a partir de 60 anos não pudessem ser mais ajustados, o que é uma heresia atuarial, né, do contexto das tabelas de progressão das análises das idades. Né? Você tem uma inflação normal, como você questiona aí, né? A RN 433 traz já um peso, né, que tende a se equilibrar mais para que a sociedade entenda mais e participe, né? Olha, cidadão, a ANS abre câmera para que você possa participar, participe. Isso está no site, isso está nas redes sociais. Agora, tá? Quando você tem, tá, uma inflação normal, uma inflação médica mundial, certo? Que cresce todo ano mais que qualquer inflação, você tem as novas coberturas e aí você tem o preço definido pela ANS, né?
E você só rescinde se o cara deixar de pagar por 60 dias consecutivos ou não, e você tem que ainda avisar no dia 50, né? Portanto, essa é uma das dificuldades que você tem, né, meu amigo? E além disso, a pressão da mídia e da sociedade como se o seu serviço fosse público. Exatamente. A questão a partir da promulgação do Estatuto do Idoso, né, a última faixa etária que recebe reajuste técnico é a faixa de 59 anos em diante. A partir daí, a gente não pode mais ter reajuste técnico por mudança de faixa etária. O beneficiário de 60 anos, ele vai receber a última parcela, digamos assim, de reajuste por mudança de faixa etária ali. E depois só as correções estabelecidas pela ANS. Então, num cenário em que, felizmente, o nosso povo está vivendo mais, né? Sim. Então, a gente está cada vez mais consumindo mais recursos durante mais tempo. Eu acho hoje o cara de 50 anos gatinho, entendeu? Tá? Eu antes achava velho, mas agora eu tô achando batinho. Antigamente, a gente tem hoje Por isso que os desafios grandes da nossa sociedade contemporânea são saúde e previdência. Porque a previdência, você contribui até uma determinada idade e vai passar a consumir a partir de uma determinada idade, consumir por um período mais longo. E saúde porque, mesmo contribuindo, né, você vai ter custos cada vez maiores por conta da longevidade que as pessoas adquiriram, né, alcançaram na nossa sociedade. Ô Jorge, e a judicialização? Como é que você prevê isso nas questões dos planos individuais, que na Bahia, certo, isso é muito mais aflorado do que no Brasil inteiro? Infelizmente, a gente ainda tem um judiciário, ou parte dele, né? A gente percebe já algumas decisões mais recentes que envolvem magistrados mais novos, né? Portanto, já com outro conceito de alcance social da saúde suplementar, a gente já percebe algumas decisões um pouco melhores. Mas há uma tendência muito grande de os magistrados analisarem a situação individual do beneficiário. Mas isso não é possível, porque o plano de saúde, ele também tem um contexto de coletividade. Nós sabemos que o plano de saúde ele é feito. Quando a gente falou ali do nosso atuário que faz os cálculos, né? Ele vai para uma conta em que tudo que é previsto cobrir, a gente coloca nessa conta. Se alguém fura esse bloqueio e vai, por exemplo, pegar um medicamento que não está homologado no Brasil, que só tem no exterior, que é experimental, e alguém admite, por uma medida judicial, incorporar isso, você está furando esse princípio técnico, né? Então, a gente está também furando, né, um contexto de coletividade, porque o plano de saúde ele é feito de mutualismo, né? São várias pessoas contribuindo para todas usarem de uma forma ordenada, de uma forma baseada num conceito técnico, numa evidência científica, né? E num propósito que está ali estabelecido. Então, quando a justiça olha individualmente casos, né, e acaba cedendo à pressão de, olha, se eu não der esse medicamento, essa pessoa vai morrer, se eu não der essa cobertura, essa pessoa vai morrer. Isso não é possível nem na saúde pública, porque se você olha pelo conceito constitucional, né, todo mundo deveria ter direito a tudo, e não é assim, né? A gente tem que pensar a sociedade como um todo, né? E não há recurso, nem no público, nem no privado, para tratar todo mundo. O recurso é finito. Então, quando a judicialização acontece, ela encarece o produto. Perfeito. Porque nos fatores aleatórios que eu vou ter que colocar na hora da precificação, eu vou ter que incluir a judicialização, né? Então, se a gente tem, às vezes, concessões absurdas da justiça, como, por exemplo, internação em spa, né? Que é uma coisa que parece que só acontece aqui na Bahia. Quando você tem internação de pacientes fora da rede preconizada no seu plano, na rede, quando você tem cobertura... Fertilização in vitro. Isso, fertilização in vitro recentemente, inclusive, felizmente, por uma ação
muito forte que nós temos feito como operadora e também como associação nacional, como abrange, o Tribunal de Justiça revogou uma resolução que admitia essa questão da fertilização in vitro. Então, são coisas que vão encarecendo o produto. Então, a judicialização, ela atende casos isolados de pessoas independentes e afeta a coletividade como um todo por todo custo. E a gente tem que trabalhar essa consciência, por isso esse investimento na educação, por isso estamos aqui. Porque essa dualidade entre o público e o privado gera, tá? E nosso segmento é cheio de sopa de letrinhas, né? Uma coisa chamada NIP, Nota de Investigação Preliminar. Tá? E a ANS, a partir do momento que ela recebe as NIPs, ela pode suspender a comercialização de produtos no mercado. Né? E essas NIPs, Jorge, são quantitativas, não são qualitativas. Daí é o que eu vejo como grande coragem, né, de uma operadora investir no plano individual, dado a esse risco, porque eu entendo, né, que eu quero que você comente isso, que no plano empresarial há uma gestão melhor sobre essa questão das NIPs. Né? Como você vê então o risco de NIP e a preparação de Promédica para evitar esse tipo de situação? A NIP, na realidade, a notificação de investigação preliminar, ela ocorre muito em função de indisponibilidade de serviço ou então, muitas vezes, em função até da falta de entendimento do beneficiário. O beneficiário acha que ele deve ter uma consulta disponível amanhã, né? E, na realidade, existe um regramento para isso. A própria agência estabeleceu esse regramento. Então, às vezes, pela simples insatisfação de que ele não tem a consulta para o dia desejado, mas ela está dentro daquele aprazamento previsto pela ANS, ele vai e faz a NIP. Então, ele é um processo que está aberto, a gente tem que ter uma vigilância muito grande para isso, porque boa parte das NIPs que são geradas pelos beneficiários, pelos consumidores, elas são improcedentes. Então, você tem que ter uma vigilância muito grande para tratar isso. Isso também é um outro custo que a operadora tem. É um subjetivo terrível, né? Exatamente. Então, muitas vezes a gente vê o cidadão, ele abre uma NIP porque ele não tem uma consulta disponível para um médico determinado. E o processo de livre escolha, ele está, a princípio, excluído de quem tem um plano de saúde como um plano de saúde convencional. Ele pode ter livre escolha quando ele tem um produto de reembolso, que ele pode ir ao médico se ele quiser e fazer o reembolso. Né? Mas aí essa disponibilidade não estaria, a princípio, colocada pela agência. Tá certo? Então, as NIPs, você tem as NIPs, inclusive, que são não assistenciais, o cara reclamou porque o boleto dele não chegou. Isso. Então, esse é uma outra NIP também. Pelo então, ovo. Exato. Todo mundo procura, né? E como reclamar, digamos assim, é a tônica, né? A gente tem que, claro, evidentemente, acolher todo mundo, esclarecer, né? É papel da empresa também ter um processo educativo com sua comunidade de beneficiários. A educação, a gente fala aqui da hora que começa, termina a live, sai com ela o tempo inteiro. E dentro desse processo existe uma questão que é a remuneração ao prestador, né? E dentro desse mercado, a gente sabe que existem os planos que tem as redes de livre escolha e as redes verticalizadas, né? Dentro desse produto, vejo que a Promédica se preocupou muito com isso, né? Então, eu gostaria que você comentasse um pouco dessa questão, desse cenário, não só dentro da operadora Promédica, como também olhando um pouco para o mercado, sobre essa questão da remuneração ao prestador, Jorge. Como é que você vê essa relação de remuneração? Ela é um problema? Quais são os avanços que o mercado vem trazendo em relação à remuneração ao prestador? Hoje o mercado não discute hoje, já discute de algum tempo que a saúde, os custos da saúde são insustentáveis se permanece o modelo fee-for-service, como a gente chama, né? Fee-for-service seria pagamento por cada serviço, um valor por cada serviço. Então, se incorpora hoje no conceito de remuneração, se incorpora eficiência, eficácia, efetividade, né? A menor geração de danos possível ao paciente, qualidade. O conceito de valor, né? Conceito de valor. Todas essas coisas vêm sendo
incorporadas, discutidas e incorporadas. Evidentemente que um plano de saúde que tem a chamada rede aberta ou a rede mais ampla, ele vai custar mais caro, porque você tem uma diversidade enorme de modelos de remuneração, né, de qualidade diferenciada, de conceito de hotelaria hospitalar, que às vezes se incorpora, né? Muitas vezes as pessoas se preocupam, né, de ter um hospital bonito, arrumado, e não se preocupam com a retaguarda disso. Qual é a qualidade? A qualidade que não é percebida, é aquela qualidade que está, como por exemplo, o que a gente tem nos nossos hospitais. Um Jorge Valente, um hospital acreditado com excelência já há mais de 10 anos. Foi o primeiro hospital da Bahia, não foi, Jorge? Foi, o primeiro hospital a ter acreditação, o primeiro a conseguir acreditação também com excelência. Então, esse é um conceito que a gente procura incorporar, tá certo? Outra coisa que diferencia se é um produto um plano de saúde que é acomodação em enfermaria ou acomodação em apartamento, todos esses conceitos fazem com que o preço varie, tá certo? Então, esse evidentemente que um hospital, um plano de saúde que tem rede própria, né, ele pode trabalhar com custos mais eficientes, porque ele não se preocupa em transferir para dentro do produto uma remuneração adicional ou uma margem de lucro hospitalar. Então você está sempre buscando o custo pela sua maior eficiência. Certo. Isso faz então com que haja um ambiente de oportunidade aí no caso, né? Significa isso? No caso, a Promédica decidiu vir para planos individuais tendo como uma da Fortaleza a sua rede própria? Claro, o produto ele é ancorado na rede própria Promédica, tá certo? É evidente que tem algumas coisas que a gente vai ter que comprar do mercado, né? E também aqueles planos que também têm atendimento fora de Salvador, onde nós não temos rede própria, mas temos rede parceira credenciada. Então, é um conceito que a gente procura ampliar cada vez mais, né? De ter uma rede própria, mas ter um produto com rede própria, mas um produto com qualidade, né? A âncora do nosso produto é a rede própria, mas essa rede própria, ela é uma rede de qualidade, não é simplesmente, olha, eu vou fazer um hospital de qualquer jeito para atender o beneficiário que é meu, porque ele não tem direito de escolha, né? Não é isso. E até porque os nossos hospitais, eles não são centros de custo da operadora, eles são hospitais de mercado. Então eles são centros de resultado. Exatamente, eu atendo também Você atende outras operadoras, atendo outras seguradoras, as autogestões, todas elas são atendidas no nosso hospital. Então, a eficiência que a gente tem que ter para terceiros, a gente tem que ter para dentro de casa também. Eficiência e qualidade. Ô Jorge, falando genericamente, o que você enxerga, por que os planos de saúde da Bahia estão entre os mais caros do Brasil? É um contexto de uma rede que não é tão ampla, né? A gente tem pouca oferta de serviços na nossa cidade, então, quanto menor essa oferta, maior é o custo. Apesar de que a gente percebe que mesmo a gente tendo, ao longo dos últimos anos, fechamento de unidades hospitalares, fechamento de leitos, a gente percebe ainda em certos momentos, baixa ocupação da rede hospitalar. Não, isso é uma coisa que me deixa louco, então, exatamente. Você tem baixa ocupação e pouca oferta. É um círculo, que buraco é esse? É um círculo perverso, né? O mercado não cresce porque o preço é alto e o preço não cai porque o mercado não cresce. Então, a gente vive, né, como se diz aí, o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Porque a gente precisa, evidentemente, ampliar o contexto da base dessa economia que absorve pessoas para a saúde suplementar. Se você for pensar como país, isso ainda é pequeno, acho que 20% é pouco, né, de pessoas para ter acesso à saúde suplementar, e na Bahia é menor ainda, né? Eu vejo, né, e quero comentar muito essa visão que tenho, né, discuto isso muito com meus alunos, é o mau comportamento desses três principais atores. Gente, tá? Beneficiário, prestador, ANS, operador judiciário precisam ter propósitos, né? E a primeira pessoa que eu vou puxar a orelha, certo, dentro desses atores são os corretores, né? Eles são
né? Profissionais que levam ao consumidor as informações. Então eles não podem saber somente preço e rede credenciada, né? Então eu acho que o comportamento dos atores é que são a maior causa dos preços da Bahia serem caros, né? E queria que você comentasse isso. Nós nos preocupamos, evidentemente que um produto individual ele tem que ter canal de distribuição, né? Ele tem que ter como chegar ao público e não é a operadora que vai comercializar diretamente porque não tem braço para isso. A gente precisa de capilaridade, precisa de quantidade. Mas nós, quando lançamos esse produto, nós fizemos questão de selecionar os corretores que poderão trabalhar com esse produto, que estariam habilitados. E foram poucos, você sabe disso, né? Apenas 5 corretoras escolhidas, dentre elas a Anubis, por conta de confiabilidade. A gente sabe que o mercado é cheio de atores que têm um comportamento não muito republicano, né? Tem um comportamento que incentiva a fraude, faz com que o beneficiário não declare uma pré-existência, vai chegar na frente, vai dar problema, vai gerar insatisfação. Então essa carteira do plano individual, a sustentabilidade dela começa no ingresso. E quando a gente faz um apelo de que essa venda ela tenha qualidade, não é simplesmente para eu poder excluir de cobertura coisas que a pré-existência. A operadora ela precisa também de ter informações da sua comunidade, da comunidade que ela vai atender. Então, uma declaração de saúde bem preenchida, né, informações adequadas, fazem com que a operadora passe a ter informações disponíveis até para aplicar programas de prevenção e de gerenciamento das doenças que as pessoas eventualmente tenham. Então, a gente entra aí numa fala, né, onde a prevenção torna-se importante e você entra, vamos ampliar o conceito, mecanismo de regulação, né? Vamos falar sobre eles. Tá? Então a gente tem desde uma palestra, desde um trabalho profundo, como também tem as ações de coparticipação em franquia. Como você vê esse item que eu considero de extrema relevância para o mercado, há operadores no Brasil, inclusive, que só trabalha se tiver coparticipação, né? O mercado da Bahia não tem essa maturidade, né? Como você vê a questão da coparticipação e da franquia dentro dessa regulação? Eu penso que a operadora, na realidade, ela não quer arrecadar mais dinheiro quando ela implanta um programa de coparticipação ou de franquia. Na realidade, o que ela quer é estabelecer critérios de utilização adequados. Então, vamos imaginar o seguinte, eu não tenho plano de saúde, eu tenho uma suspeita de uma determinada patologia, eu vou a um médico. Se eu não fico satisfeito com o diagnóstico daquele médico, ou se eu quero ampliar, né, a minha visão a respeito do meu problema e vou pagar um segundo ou um terceiro médico, vou a um segundo ou um terceiro médico, eu estou pagando por isso, né? A gente sabe que a segunda opinião, a terceira ou a quarta, ela vai ter custo, ela vai custar caro. Então não faz muito sentido hoje que o beneficiário de posse de uma carteira de plano de saúde, ele ache que aquele consumo ele é free, né? Ou seja, já paguei, então eu tenho um direito a ir quantas vezes eu quiser. O direito efetivamente você tem, mas isso é como cuspir para cima, né? Vai acabar caindo na sua cabeça, né? Porque você acaba agregando custos que você vai pagar por eles lá na frente. Como dizem os americanos, não existe almoço de graça, né? Em qualquer momento, a qualquer momento você vai estar pagando por ele. Ok, bom, certo? Eu adoro as prévias, gente, da entrevista. E a gente conversou aqui sobre a questão da faixa etária média desse produto, né? E a gente conversou muito sobre prevenção. Então, tem o lado contrário, que são as crianças, né? E que a Promédica tem, né, uma unidade hospitalar específica para criança. Do outro lado, você tem o idoso. Então, eu gostaria que você falasse sobre isso e quais os principais programas de prevenção que a Promédica possui para ter sucesso com os planos individuais. O programa de prevenção ele é aplicado para a comunidade como um todo, né? A gente, evidentemente, tem um risco maior do plano individual, porque
a porta de entrada, vamos dizer assim, ela é aberta, né? Mas a gente espera que o custo seja igual para todo mundo, né? A gente espera que o custo seja um custo equivalente. Não faz sentido eu imaginar que uma pessoa de 50 anos, se ela é plano coletivo, custa 10 e se ela é plano individual, custa 20. Não faz muito sentido isso, tá? Então, mas a Promed, ela tem vários programas de prevenção, eu talvez não consiga me lembrar de todos, mas a gente é só para citar alguma a gente coisa aí. tem os programas de planejamento familiar, né, os programas de orientação a gestantes, nós temos programa de controle de diabetes, o programa de saúde do homem, saúde da mulher, que envolve nas mulheres a parte de câncer de mama, câncer ginecológico, no homem câncer de próstata, né? E temos também um serviço o que a gente chama de STOP, que é o serviço de tratamento de obesidade da Promédica. Tá? Isso é um conceito da multidisciplinaridade para atender a pessoa que está acima do peso, né? Então você tem um programa aí com médico, com psicólogo, com nutricionista, para atender essas pessoas, né? Orientar e fazer com que elas atinjam metas, né? Em relação à perda de peso, né? E ganho de saúde. E temos os gerenciamentos de doentes crônicos, gerenciamentos de nível intermediário, né? Aquelas pessoas que precisam de uma atenção especial, a gente tem uma busca ativa dessas pessoas, a gente procura controlar os seus exames laboratoriais para que estejamos sempre alertas em relação à possibilidade de agravamento dos quadros de patologias dessas pessoas. E com certeza absoluta nós vamos evoluir mais nisso. A gente pensa hoje muito seriamente, como algumas operadoras no Brasil já têm pensado, e a gente está verificando qual a melhor forma de implantar os cuidados primários, uma atenção primária de saúde, para que você tenha realmente um conceito de médico de família para acompanhar o beneficiário, acompanhar a sua família e tratar dele de uma forma mais integral. Não ficar essa coisa multifacetada e evitar até essa propensão que às vezes o beneficiário tem. Eu tenho uma dor de cabeça, eu acho que eu tenho que ir a um neurologista, eu acho que tenho que ir a um neurocirurgião, eu acho isso. Então, desse achismo todo, a gente acaba agregando custos indevidos. Então, faz exames desnecessários, se submete a iatrogenia, né? Então, a gente quer evitar isso tratando o beneficiário de uma forma mais integral, tratando o beneficiário, procurando fazer com que ele adira a programas de prevenção, a programas de acompanhamento mais efetivo. Gente, a gente está chegando aqui no final, eu estou agradecendo aqui, né? Infelizmente, atropelei aqui algumas perguntas, porque o tempo, né, vai nos apertando, né? Eu entendo que a ação primária é de extrema relevância, né? Fizemos aqui, Jorge, uma live com a Daniela Pimentel, da Central Nacional Unimed, que falou muito bem sobre a ação primária, né? Agora, para fechar aqui, minha última pergunta para você é o seguinte, né? Eu queria a sua visão sobre o cenário global, né? Envolvendo também o individual, mas envolvendo o mercado como um todo, né? Nós tínhamos 50 milhões de beneficiários e nós temos hoje 47, né? Nessa dificuldade vem uma oportunidade dentro do nicho da Bahia, né? Dentro do ente concorrencial para lançar o individual. Portanto, né, ainda temos atrelado a isso todas as questões econômicas de previdência que afloram na nossa sociedade. Então, como que você vê qual a tendência para os planos de saúde privados no Brasil? Eu acho que nós estamos num mercado que ainda tem um grau de dificuldade muito grande, né? São poucas as empresas, se você for olhar num cenário da promulgação da 9656 para hoje, a gente tem praticamente 1/3 das operadoras que existiam lá, né, naquela época. Então, há um processo de concentração no mercado pelas dificuldades, mas eu vejo também que é muito oportuno esse nicho de operadoras regionais, operadoras locais como a Promédica. A gente tem um conhecimento muito grande da nossa sociedade, de onde questões a gente epidemiológicas? Exatamente. Tem isso, tem a questão do nome associado, da qualidade
dessa marca associada, da decisão local, da proximidade com o beneficiário. Então, o beneficiário sabe que quando ele precisar de uma coisa, de alguma atenção, ele não vai cair num call center que ele não sabe nem onde está. Né? Ele tem aqui uma instância local de decisão, né? Ele tem uma proximidade muito grande. O operador do mercado, o agente como o corretor, ele tem uma relação direta com a operadora, sabe exatamente o que procurar, onde procurar, o que fazer. Então, eu vejo com otimismo a situação das operadoras de qualidade, que sejam operadoras regionais ou operadoras locais. Eu acho que existe um espaço para isso, embora a gente tenha um produto padronizado, que é o plano de saúde com todas as coberturas. Isso está longe de ser uma commodity, né? Porque aqui em Salvador as coisas acontecem de uma forma, no Rio Grande do Sul acontece de outra forma, em Manaus acontece de outra forma. Então, está longe de ser o produto ser algo como uma commodity, né? Um quilo de açúcar é a mesma coisa aqui no Rio Grande do Sul ou em Manaus, mas você tratar a saúde das pessoas, ela é uma coisa bem diferente, né? Existem peculiaridades regionais, a própria epidemiologia, tudo isso interfere na questão da gestão e operação do plano de saúde no Brasil. Perfeito. Em nome de todo mundo que está nos ouvindo, em nome da educação, eu quero agradecer, né, a sua disponibilidade no meio de uma agenda tão atribulada de estar aqui com a gente. Muito obrigado, né? Saúde para todos, educação e um bom final de semana. Obrigado a vocês pelo convite e vamos em frente. Ok. Jorge.